Olá, pessoal. Guardar a chegada do pessoal para a gente começar a live de hoje. Vamos tratar sobre direito à saúde. Olá, Olá, bom dia, tudo Dé. bom? Tudo Tudo jóia? Deixa eu bem? só fixar o tema enquanto o pessoal vai entrando aqui. Tá bem. Direito. Hoje teremos um tema bem polêmico, com muitas dúvidas, Extenso. provavelmente. É. De saúde. Então, agora fixou. Fixei. Pronto. Pronto. Então acho que a Vamos gente já lá, né? pode começar, Começando, né? Eu, com na verdade, certeza. como eu conversei com você, né? Eu fiquei me perguntando quantas horas a gente precisava para falar sobre saúde, né? Então, por isso que nesse primeiro momento a gente tentou restringir um pouco para falar sobre o direito dos consumidores de plano de saúde. Mas a gente sabe que, na verdade, nós vamos estender essa situação e provavelmente nós teremos outras lives, né, para falar sobre o assunto, porque é um assunto que é, interessa muita gente. A verdade é que as pessoas nessa situação agora que a gente está vivendo, as pessoas nem sabem se vão continuar o plano de saúde, pagando o plano de saúde, né? Mas a verdade é que a gente tem que tentar garantir ao máximo, né, a possibilidade de se manter no plano de saúde nesse momento, porque garante uma boa, digamos assim, uma, pelo menos uma tentativa de boa assistência, né? Sim, é uma tranquilidade a mais, né, nesse período. Às vezes deveria ser, né? Se eu pudesse falar tudo o que eu penso, talvez a gente se alongasse ainda mais. Mas assim, ter um plano de saúde hoje é muito importante, né? E saber os direitos, né? Que a gente tem enquanto consumidor de plano de saúde é mais importante ainda, né? Com certeza. Porque a gente tem que se valer desses direitos, inclusive num momento como esse que a gente está vivendo, de uma pandemia, né? E Eu acho que a que gente podia começar focando mais nessas alterações, nessas mudanças que têm acontecido por conta da pandemia. pontuais em questões de temas, né? Então, assim, Sim, o que aconteceu lá no início, só para a gente situar, né, o pessoal que está chegando, é que com a pandemia, os planos de saúde foram obrigados pela ANS, que é a agência, né, que regula os planos de saúde, a eles terem a cobertura, né, para o tratamento do coronavírus, né, e do teste, né. Isso já fez com que as pessoas pudessem ter um acesso maior a, digamos assim, ao conhecimento, primeiro, de que tem a doença e segundo, de que tem direito ao tratamento, né? E aí, sim. claro que o direito é muito, como é que eu Dinâmico. digo? Dinâmico, boa. Você está sempre, sempre a postos comigo, né? Mas o direito é muito dinâmico e a gente não ia ficar apenas nisso, né? A verdade é que a gente teria uma série de situações que viriam ao longo disso e a gente já sabia disso. É por isso que eu disse que a gente está estudando mais do que nunca agora, né? Porque as Verdade. coisas estão mudando muito rapidamente. Mas o fato é que quando a gente viu que os consumidores de plano de saúde teriam direito a ao exame, né? E depois a cobertura do tratamento, a gente viu que poderia ter uma série de nuances aí ao longo desse caminho, né? Por exemplo, já tivemos decisões né, aqui no país no sentido de que os planos de saúde eles têm que fazer uma espécie de uma análise, como é que eu digo? Ela
Analisando a carência, tá? Porque só para situar o pessoal, a gente tem 3 situações de carência. A gente tem a carência de 24 horas, que quando você contrata o plano, em 24 horas, após 24 horas, você tem direito aos tratamentos de urgência e emergência. A segunda situação de carência é quando você tem exames, que aí vão até 6 meses, os exames mais complexos, tá? Consultas, exames, vai até 6 meses. E depois a gente tem a situação das doenças pré-existentes, que a gente chama, né? Bom, o que aconteceu? Com essa situação da Covid, foi determinado que a carência ela seria, digamos, relativizada. Isso quer dizer o quê? Que se entendeu que todo consumidor de plano de saúde hoje, que contrate um plano hoje, amanhã, ele teria direito à cobertura do tratamento e do exame para Covid-19, tá? Por quê? Porque se entendeu que era um tratamento de urgência e emergência. De fato é, porque ninguém pode esperar 6 meses para se tratar de Covid, né? Até lá, claro, ou ficou bom, ou Deus o livre e guarda, aconteceu pior, né? Então, a verdade é que isso foi relativizado, né, ao longo desse percurso que a gente está vivendo, né, do princípio da pandemia até agora, pelos tribunais. Então, não é uma coisa de dizer para você que o seu plano de saúde, se você contratar hoje, diretamente você vai ter isso. Mas não, já existe jurisprudência que nos garante, digamos assim, isso, claro, se ajuizarmos as ações, né, competentes. Porque não é um direito que foi estendido para todos, foi para quem pediu naquele momento, mas cria uma jurisprudência positiva para o consumidor. Claro. Aí, com isso, a gente também teve uma decisão bem bacana que eu considerei lá em São Paulo, sobre um plano de saúde que... E aí vamos situar, né, os nossos seguidores para que eles possam entender também. Nós temos três tipos de planos de saúde, né? Nós temos os planos individuais, os coletivos por adesão, os empresariais. Bom, existem situações, e eu vou falar mais sobre isso lá na frente, mas existem situações em que o plano de saúde, ele pode ter... Perdão, eu me perdi um pouquinho. O plano de saúde, ele pode ter sido contratado por, digamos, duas pessoas que formaram uma empresa apenas para o plano de saúde. Isso aconteceu e acontece muito, tá? Por quê? Porque hoje os planos de saúde não querem mais vender planos individuais. Infelizmente, os grandes planos hoje já não têm mais interesse, porque a lei que regula planos de saúde, no que toca aos planos individuais, ela é, digamos assim, um pouco menos interessante para os planos de saúde, né? Mais protetiva ao consumidor, na verdade, né? Isso, exato. Então, o que aconteceu? Quando um casal de idosos recebeu uma comunicação lá em São Paulo de que eles seriam, digamos assim, excluídos do plano, porque teriam um plano empresarial, né? E com base na sinistralidade já não era mais interessante para o plano de saúde fazê-los permanecer na condição de usuários de plano de saúde, daquele plano de saúde. O que eles fizeram? Eles comunicaram a exclusão, tá? Mas pode, Marina, fazer isso? Veja, numa situação totalmente normal e com base apenas na lei, eu posso dizer que pode, porque o plano de saúde poderia avaliar que nesse tipo de contrato houve um aumento da sinistralidade, porque viraram idosos. Não concordo, viu, gente? Inclusive, comigo isso não vai rolar. É um argumento que normalmente eles utilizam. É o que acontece, que pode vir a acontecer. Eles fazem muita referência a um contrato como se fosse um contrato cível, como outro qualquer, e não de uma relação de consumo, que na verdade é uma empresa que desistiu de manter o contrato com a outra. E porque, na verdade, a lei dá brecha para isso, né? A lei, infelizmente, dá brecha para esse tipo de plano que não é o plano individual. Então, o que acontece? Quando esse casal recebeu essa notificação, eles ajuizaram uma ação, né? Dizendo, eu não posso perder meu plano justamente agora, né? Então, tivemos uma decisão também super favorável
dizendo que esse é um momento que ninguém pode perder plano de saúde, a não ser por falta de pagamento, né? Então, assim, se relativizou, porque esse argumento de ninguém pode perder plano a não ser por falta de pagamento é o tipo do argumento que só é utilizado hoje nos planos individuais. Não é mais o caso com a situação do Covid. Entende? Sim. Os tribunais já estão se manifestando no sentido de dizer, olha, os planos individuais, os planos coletivos serão relativizados no que toca a essa questão da sinistralidade, né? Porque é até uma desumanidade, né? Você tirar as pessoas de um plano de saúde num momento como esse, né? A verdade é que assim, a gente está tendo, e você sabe disso, uma série de ações para as pessoas se manterem nos planos de saúde e não para serem excluídas dos planos de saúde, né? E assim, a gente nota, infelizmente, que existe uma política de, enquanto a pessoa está jovem, vai pagando seu plano, mas na hora que a pessoa começa a ficar mais idosa e necessita do plano de saúde, não tem mais interesse na continuidade desse plano, o que é um absurdo, né? Claro. Porque o plano de saúde, no fim das contas, o que ele faz? Ele faz a conta do prêmio dele, o prêmio é a mensalidade que a gente paga, tá, gente? Ele faz a conta para que essa pessoa permaneça ao longo da vida, né? Então é natural que as pessoas vão envelhecer e vão ficar doentes. Isso é da vida, E é né? natural que o mais novo vai usar menos e o mais velho vai usar muito mais. Então Isso já não faz tem parte das porquê, não contas, tem né? porquê, isso, então não tem porquê tirar idoso de plano de saúde. E esse argumento, nunca vou aceitar isso. Acho, além de ser uma afronta a direitos humanos, é uma afronta aos direitos da pessoa, da saúde da pessoa, entendeu? Claro. A da vida, porque a verdade é que assim, e eu realmente não quero falar hoje de saúde pública, mas eu acho que a gente não pode depender apenas de saúde pública no país, né? Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado e cuidado ao máximo para, enquanto puder, permanecer em plano de saúde. Mas os planos de saúde têm que saber que existem regras, em que pese a gente saiba, né, que existe um movimento muito forte de mudança de diversas como é que eu digo, diversas nuances de planos de saúde. A gente ainda tem muita história para contar, especialmente porque somos consumidores também, né? Não é apenas a Lei 9656 que regula planos de saúde, né? O CDC, né? Regula também, o Código de Defesa do Consumidor regula também, entendeu? E ainda Então, que diversos planos tentem fugir, né, tentem tentar criar uma relação que não se aplica ao CDC, tudo isso de fato ele se aplica, porque a relação de consumo está assim configurada ali, independente do tipo do contrato, né? exatamente. Então, a gente precisa pontuar essa questão de como são os planos, exatamente para a gente poder entender que, na minha concepção, acaba virando tudo uma coisa só. Entende? Porque na hora em que a gente fala, e vamos ver se esse tema vai realmente surgir, eu gostaria que as pessoas participassem, perguntando e tal, aproveitem, porque de fato, assim, acho que plano de saúde sempre será relativizado, a análise sempre será relativizada, porque nós estamos trabalhando com saúde, né? Então, essa temática sempre vai ter muitos argumentos, e é importante que tenha mesmo, porque faz a gente pensar fora da caixa, né? Aquilo que eu falo Claro. sempre, a gente tem que pensar fora da caixa. Então, uma das coisas que eu pensei, né, de a gente tratar aqui, foi, com base nisso daí, a gente falar do rol mínimo, né? Que os planos de saúde, a agência reguladora, né, que é a ANS, ela determina que os planos de saúde têm que cobrir um rol mínimo. Durante muitos anos, esse rol foi tido como exemplificativo, e eu entendo que porque senão o plano de saúde perde a sua função, que é tratar a doença, né? No fim das contas,
não é ele que trata, mas é um instrumento para se tratar a doença, um instrumento E se não financeiro. fosse assim, por exemplo, agora o Covid não seria coberto, né? Porque não teria previsão em Isso, nenhum tipo exato. de contrato. É, mas a questão maior é que, meu entendimento, a vida toda, quase 20 anos trabalhando com saúde, eu sempre sempre foi muito certo para mim que saúde é um rol que nunca será taxativo, jamais. Por quê? Porque a gente está sempre sujeito às novas tecnologias, né? Até nós vamos falar sobre isso na semana que vem, mas é importante pontuar, né? Como é que funciona isso? Porque a medicina, ela avança muito rápido. Você vê aí, a gente está com o Covid desde novembro, mais ou menos, né? Assolando o mundo. E você veja quantos estudos clínicos já surgiram sobre vacinas, sobre tratamentos, sobre... A medicina avança, graças a Deus, com muita rapidez. E nenhuma burocracia vai alcançar isso, entende? Então, o que eu acho, no fim das contas, é que jamais esse rol deverá ser taxativo. Taxativo. Ele será sempre É exemplificativo. exemplificativo. Nós tivemos uma decisão, agora há pouco tempo, falando o oposto disso. Mas ela não reflete, digamos assim, a realidade de todos, né? Porque ela não será exercida para todos, né? Então, o primeiro ponto é isso. E partindo disso, de que o rol ele é exemplificativo, Exemplificativo. aí a gente passa por uma série de situações, né? Primeira delas, a gente, enquanto consumidor de plano de saúde, nós temos de fato direito às novas técnicas, às melhores técnicas, às novas tecnologias? Temos, né? A gente vai avançar nisso, como eu falei, mas é importante a gente dizer que hoje a medicina, ela tem a robótica, ela tem materiais mais especiais, digamos assim. Ela tem... E A aí própria eu vou falar telemedicina, né, chegando a agora. telemedicina, que inclusive é um ponto importante, porque que não rol não é taxativo, né? A própria INS falou sobre a telemedicina agora, dizendo que não tem nenhuma alteração para os prestadores no que toca a consulta por videoconferência, por exemplo. Por quê? Porque está se fazendo uma consulta, Sim. entendeu? Então, assim, na verdade, nesse caso não mudou nada. Mas planos de saúde estão negando esse tipo de atendimento. Então, das duas, uma. Ou você faz esse tipo de atendimento com o seu médico e você depois vai tentar um reembolso, porque o seu médico, mesmo sendo conveniado, ele não está conseguindo cobrar, ou você negocia particular com o seu médico, já de antemão, né, negocia. Mas o fato é que Depois. assim, depois vai pedir reembolso, ou não, porque tem planos que nem Isso. reembolso Ou, tem, né? Então, é, na verdade, o que acontece é que, assim, quando a gente fala de medicina, a gente está falando de avanço, né? A verdade é que a gente vive de avanço tecnológico na medicina. A medicina é muito calcada hoje na tecnologia. E falar que o paciente não vai ter direito porque não está no rol da INS, que é um rol criado, digamos assim, burocraticamente, é um absurdo, né? Então, completo. no meu entendimento, esse rol jamais será taxativo, Taxativo. né? Isso. Então, com base nesse lance do rol, de ele não ser taxativo, eu acho que a gente tem, enquanto consumidor, direito às melhores técnicas, sim, tá? Eu acho que Hino, eu tô vendo aqui que o Hino ele está falando que a Mil pode fazer o agendamento online no dia da consulta é validado por token no celular. A questão é o atendimento do seu médico. Se eles estão pagando ao seu médico pela consulta por videoconferência, ou você tem que estar acessando a- o consultório dele, entendeu? Tem muitos planos de saúde hoje que não estão, digamos assim, pagando os prestadores, justamente porque a consulta está sendo online.
Não é a E toda aquela orientação. burocracia, né, de assinar, de documento que precisa ser Isso. assinado. Na Então, se verdade, a aproveitam INS até disso, criou as regras para que não fossem necessárias assinaturas. Tá vendo aí, a Mil já criou até um dispositivo que o token é feito no celular, mas a questão é como está sendo feito esse atendimento. Porque o agendamento pode ser todo por celular, a assinatura pode ser por celular, a certificado digital, o que for. A questão é, existe de fato a necessidade do médico estar cara a cara com você? Pronto. A Prevent faz pelo atendimento direto com o médico. Pois é. Entendeu? Você precisa até estar se arriscando, né? Eu tô há 50 dias dentro de casa ou mais e eu não saio de casa para não me arriscar, né? Então, infelizmente, os profissionais de saúde hoje são a linha de frente, são quem mais estão expostos. E você, na qualidade de consumidor de plano de saúde, você não deveria estar se expondo se a própria ANS já ditou uma regra para evitar essa exposição. claro. Entende? Então, é aí que a coisa está embolada, e está ainda embolada, com muitos planos de saúde. Tá? Pode ser que até a Mil e a Prevent venham a resolver esse problema, mas no momento tem muitos planos ainda que vivem essa situação embolada. Que, assim, é natural. Se a gente for ver, o que a gente está vivendo é uma loucura, né? É uma loucura sem precedentes. Eu costumo dizer assim, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse viver uma coisa dessas e não acho que vou viver isso nunca mais na minha vida, né? Com certeza. Então eu até entendo que as coisas estão sendo feitas assim, muito assim, pensou, vamos resolver e tipo, não pensa quais são as consequências, quais são as dificuldades, então isso de fato deve estar acontecendo, porque está acontecendo conosco, no nosso escritório está Claro. acontecendo, né? Isso. E então, de fato, a gente precisa entender também um pouco que essas normas elas estão sendo editadas no intuito de arrumar a coisa, mas pode ser que ainda não se tenham pensado nas possibilidades do que pode refletir isso daí, né? Claro. Puxando até um pouco para essa questão do Covid e já também trazendo participação de um cliente que, na verdade, mandou isso para a gente pelo Instagram de modo privado. Ele fez um questionamento com relação aos planos que estão sugerindo que os médicos não façam procedimentos seletivos, que se restringam a situações de urgência e emergência por conta da situação do Covid. Aí eu queria saber sua opinião sobre isso, o que é que você acha, como é que a gente segue nisso. Então, deixa eu te falar. O que que acontece? A ANS, ela ditou uma norma falando que quem define a urgência é o médico assistente, tá? Em regra, tá? O que vem acontecendo é que, assim, quando foi declarada a pandemia, todos os hospitais suspenderam as suas cirurgias eletivas e estavam fazendo apenas cirurgias de urgência para evitar, né, o contágio, tá? O que está acontecendo é que, assim, a gente tem que analisar o todo, né? Os hospitais têm cirurgias, é a mesma coisa que você dizer que é o hospital sem receber, porque o core business do escritório é esse, Do do hospital. escritório, do hospital é esse, né? Então, de fato, quando a gente entende que, de fato, tem que suspender, até porque vieram diversos decretos em tudo quanto é lugar do país falando sobre isso, né? Mas a gente tem que pensar que, assim, quem determina o que é urgente e o que não é urgente é o médico, né? E eu Claro. estava conversando até com uns amigos médicos, eu estava dizendo assim, vocês estão observando que está voltando os pacientes para os seus consultórios? Aí eles falaram, estão voltando. Eu digo, sabe por quê? Porque o que não era urgente virou. Exatamente. Às vezes Entendeu? aquela cirurgia que poderia ter sido feita há um mês atrás, como não Com foi um feita, teto virou uma cirúrgico urgência hoje. ótimo, né? Sem Isso. riscos. Ela poderia ser de outra maneira. Ela agora vai ser feita como? Com um risco, primeiro, um risco maior de contágio, né? Porque nós temos Sim. mais pessoas infectadas agora do que antes. Com um risco maior cirúrgico mesmo, porque a pessoa saiu de uma condição de uma cirurgia eletiva, planejada, trabalhada naquele tempo, e agora ela está numa cirurgia
de urgência. Então, assim, quando existiu essa determinação, não foi uma determinação, foi uma sugestão. Foi uma sugestão para que os médicos fizessem essa interface. Triagem. É. E eles fizeram, de fato, né? O fato é que, assim, quando a gente avalia que hoje a gente tem mais gente na condição de urgência, e isso pode ser muito temerário, né? Porque, por exemplo, uma hérnia, numa situação em que ela é recém-descoberta, ela é uma hérnia super tratável e tal, através do procedimento cirúrgico. Quando você tem essa hérnia já numa situação em que ela já está lá há um tempo e que precisava ter sido retirada em condição eletiva e agora ela é de urgência, ela é outro tipo de hérnia. Eu não sou médica, mas eu uso minha cabeça para pensar sobre isso, né? Sim. Então, é natural que tenha sido feito uma situação diferente, digamos assim, por conta de tudo de tudo que a gente já imaginava por conta dos outros países e tal. Mas agora os médicos terão que ter esse cuidado maior para avaliar de fato que uma cirurgia de 2 meses atrás, que era eletiva, pode não ser mais eletiva e ele pode sim marcar a cirurgia dele. É claro que assim, aí a gente tem que pensar um pouco também na condição do médico, que também tem receio, né, de fazer esse procedimento e o paciente eventualmente vir a pegar, né, o vírus, que é um risco. Então, naturalmente, assim, eu se fosse médico, nessa condição, eu faria um termo de consentimento informado e falando exatamente sobre a questão da Covid, do risco de contágio. Mas Eu acho que aí dizendo já fica até também, uma dica para os profissionais que eventualmente estejam acompanhando a claro, gente, essa situação, de que é importante que o paciente também esteja bem informado desse risco ele tem que que ele estar. pode estar correndo É. Então, e é registrar importante que, isso, né? assim, saber que os planos de saúde não estão criando problemas para cirurgias. Na verdade, existe, digamos assim, uma situação do país inteiro de decretos que sugerem, né, esse tipo de situação, de suspensão para os casos eletivos, e os próprios hospitais, acho que com receio também de indenizações e tal. Então, a ANS, de fato, ela regulou pelo contrário. Se o médico entende que é urgente, ele deve fazer, né? Então, basicamente, eu acho que é nessa linha que a gente tem que pensar. É, Estou vendo aqui uma pergunta do Mário. Tem uma empresa e meu comércio está fechado e o plano não me dá prazo. Como faço para não perder o plano? Olha, Mário, eu vou adentrar sua pergunta para a gente não perder o gancho, né? O seu comércio está fechado, mas o seu plano de saúde continua sendo, o serviço continua sendo Prestado. prestado, tá? Então, assim, você tem você não vai poder, claro, deixar de pagar o plano e nem acho que é isso que você gostaria, né? Mas entenda, um plano de saúde hoje, empresarial, ele pode ser cancelado como um plano individual por falta de pagamento após 60 dias. Ele pode ser cancelado por aumento da sinistralidade. Ele tem uma série de circunstâncias que ele pode ser cancelado, tá? A minha sugestão é que você ligue para o seu plano e veja opções para você fazer a portabilidade dentro do próprio plano, tá? Porque se você faz a portabilidade, você tem a garantia de que você está ainda dentro do plano. Você tem alguns requisitos que você tem que ter, digamos, estar 2 anos no seu plano, esse tipo de coisa. Mas talvez seja a forma que você tem agora, no momento, de garantir tanto o plano de saúde para você, quanto seus funcionários. Porque, de fato, eles estão... Porque o plano de saúde, gente, é um serviço em potencial. É isso que a gente precisa entender. Ele está lá, para na hora que você precisar, você usar. Então, assim, qual é o grande lance? É que a gente, de fato, tem que pagar o plano de saúde, ainda que não use, né? Mas eu entendo a sua situação e eu acho que o melhor caminho é você fazer agora uma portabilidade para um plano, digamos assim, você tem apartamento, você vai para a enfermaria, isso reduz seu plano, entende? Ou você trabalhar com um plano com coparticipação. Eu não sei de fato qual é o seu plano, mas existem algumas soluções para você, digamos assim, minimizar o seu custo.
Porque, Claro. veja, é importantíssimo você se manter no plano, né? E a gente, pior de tudo, a gente tem as situações das empresas que fecharam ou que despediram seus funcionários, né? E esses funcionários, eles têm que saber, inclusive, que eles têm direito de permanência no plano, tá? É claro que eles vão ter que pagar por isso, mas eles podem permanecer no plano, tá? E, Isso inclusive, tem que nessa ser situação pedido. de baixar o tipo do plano, vamos dizer assim, o Isso. funcionário também deve ter ciência de que houve isso, ou então optar dele pagar a diferença dele para ele continuar no plano top dele, por exemplo. Isso, exato. Era isso que eu ia dizer. Mesmo saindo do plano, a pessoa tem direito a permanecer no plano por até 2 anos, a depender do tempo que ficou. Então, é importante as pessoas agora saberem disso, porque assim, a gente sabe que quem foi despedido talvez esteja numa situação muito vulnerável. Mas se quiser e se puder se manter no plano, essa é uma condição, até de você tentar fazer uma portabilidade para um plano com um valor mais acessível, né? O fato é que, assim, eu considero que nesse momento, e na verdade, assim, a saúde é bem assim, né? Nesse momento a gente não deve tentar ao máximo ficar com o plano de saúde, porque digamos assim, hoje é um bem essencial, né? Mas tentar ao máximo também se instruir, se informar, né, dos direitos que a gente tem para que a gente permaneça no plano de uma forma, digamos assim, sólida. Por exemplo, muitas pessoas procuram a gente lá no escritório, né, Dê? Porque assim, às vezes esqueceram de pagar um mês no plano e pagaram 3 meses depois. Pagaram digamos, não pagou dezembro, pagou janeiro, pagou fevereiro e pagou março. Em abril recebe uma comunicação dizendo que o plano está cancelado. É uma coisa que a gente precisa dizer, isso não pode acontecer, né? Por que que não pode acontecer? Porque os planos de saúde, eles têm a obrigação de comunicar, primeiro, que você não pagou e lhe dá a chance do pagamento, e antes de cancelar, comunicar o cancelamento. O plano nenhum faz isso. Então, assim, se você sabe que você não pagou aquele mês, porque muita gente não sabe, é tanta conta que tem para pagar que a pessoa se perde, né? Claro. Então, se você sabe que você não pagou aquele mês pelo plano de saúde, ele está lhe dando uma chance de você pagar de novo. Ele tem que lhe comunicar. Os planos não fazem isso. Então, esse é um viés que a gente, digamos assim, atinge um monte de gente que acaba ficando sem plano sem saber que tem direito a permanecer no plano. E acaba descobrindo na hora que precisa utilizar, né? Às vezes é na hora de Isso, às vezes internar, na hora que vai fazer uma na consulta. consulta você descobre que seu plano foi cancelado, né? Então, esse é um grande lance que as pessoas precisam saber, tá? Você também, é importante também a gente dizer, né? E aí sobre aquela coisa que a gente estava falando de rol, né? E o rol, como eu disse, o rol não é só de procedimentos, o rol também é de materiais, o rol é de tudo que você for usar em saúde, tá? E aí é importante dizer, por exemplo, sobre os materiais especiais. E aí eu vou lhe seguir 2 linhas para falar sobre isso. A primeira delas é que vou pontuar antes uma coisa para que fique bem organizada as ideias. A Lei 9656, ela foi de 9656/98, tá? Ela teve sua aplicabilidade a partir de 99. Antes disso, a gente chama de contratos Só explicando, antigos. pessoal, é uma lei geral dos planos de saúde que estabelece regras. Isso, boa. É que para mim é tão todo dia que a gente acaba esquecendo de falar Tem sobre muita gente que isso. está seguindo que não é da área, então é melhor a gente Então é deixar claro. importante saber, sim, que a Lei 9656, que é a lei que regula plano de saúde, ela regulou plano de saúde a partir de 99. Todos os planos anteriores, eles são chamados de planos antigos, tá? Esse é o primeiro ponto. Por que que eu estou falando isso? Porque nos contratos antigos existiam regras para a exclusão de órtese e prótese. Então, tipo, você ia fazer uma cirurgia, seu plano de saúde pagava tudo menos o material. Hoje é totalmente diferente. Hoje os materiais necessários ao ato cirúrgico, eles devem estar cobertos. Porque às vezes, assim, a cirurgia da gente custa 10 mil, o material custa 100 mil. A verdade é essa. Então, fica inviável da pessoa se tratar, que é o objetivo maior do plano de saúde. É tratar o consumidor, né? Permitir o tratamento do consumidor.
Então, o que acontece? Com a Lei 9656, que começou a regular essa questão dos materiais, o que aconteceu? Os planos de saúde, eles começaram a negar, continuaram, na verdade, negando, né, os materiais com base nos contratos antigos, os que tinham contratos antigos, e começaram a negar materiais que não estavam, digamos assim, naquele rol taxativo, dizendo que não, por exemplo, determinada cirurgia não era do, digamos assim, do rol, e, portanto, os materiais também não seriam. Ou então uma lente, digamos, oftalmológica. Teve muitos casos, por exemplo, de lentes oftalmológicas, que eles só autorizavam uma lente, mas a tecnologia tinha criado uma lente muito melhor. Então, Aquela bomba de insulina também, né? Que bomba sempre de tem problema. insulina, exato. A gente tem diversas circunstâncias sobre isso. E aí o que aconteceu? Os planos de saúde, quando eles começaram a negar, a gente teve algumas decisões muito positivas, porque entenderam que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo. O que é isso? Mês a mês ele se renova. Porque, veja, se o plano de saúde não tem interesse de te permanecer no contrato, de fazer você permanecer no contrato, o que ele tem que fazer? Dizer você não tem interesse. Aí é um outro viés dessa conversa. Mas enquanto ele está recebendo de você, ele tem que cumprir o objetivo dele, que é o quê, como eu disse? Permitir que seja feito todo o tratamento para a cura da sua patologia, da sua doença, né? Então, isso foi ao longo do todo o processo, ao longo de muitos e muitos anos, isso foi acontecendo e as decisões começaram a sair de forma muito positiva para os materiais. Então, os contratos antigos teriam a cobertura integral dos materiais e os contratos novos nem se fala. Aí a gente veio para uma segunda questão, que foi a questão das novas tecnologias. De nada, Mário. Que foram a questão das novas tecnologias, né? Quando a gente pensa em novas tecnologias, a gente pensa em quê? Materiais novos, técnicas novas, né? Tudo isso está associado com um único objetivo, que é o quê? Tratar aquele paciente, né? Então, o caminho foi, de fato, de tratar. E aí, os planos de saúde começaram a criar casos de novo, para autorizar, né, as novas tecnologias. Na verdade, tudo isso que eu estou falando é criado até hoje. Tá? Não muda. O argumento será sempre o mesmo. Mas, infelizmente, eles continuam negando tratamentos mais novos, técnicas mais novas. E a justiça vem pontuando que não se pode negar esse tipo de coisa, exceto com base nessa última decisão que eu falei aí, mas a justiça veio pontuando ao longo da vida toda que essa questão dos materiais e das técnicas, eles têm que ser incluídos no contrato, porque todo mês o plano de saúde recebe o valor do prêmio sem negociação. Eu acho que parte muito desse entendimento do que é o plano de saúde, né? Eu acho que a base principal é isso, é você entender que quando você contrata um plano, você está dizendo, eu quero que você cuide da minha saúde, não é eu quero ter direito a fazer cirurgia do coração com um procedimento tal, cirurgia de mão com um procedimento tal. Não é isso que a gente contrata. A gente contrata uma cobertura à saúde. E se existe essa, digamos assim, essa evolução de tecnologia, nós entendemos que isso sim está abarcado, isso sim está incluso nesse contrato, porque ele se comprometeu a cuidar da saúde, ele não se comprometeu a fazer a cirurgia daquele jeito, que hoje em dia já é ultrapassado, inclusive. Exatamente. Então, assim, as pessoas quando não têm conhecimento, elas se submetem a usar técnicas menos adequadas, mais convencionais, mesmo com técnicas mais novas, mais robustas, né? E aí, veja, eu não estou falando aí de estudos clínicos, eu estou falando de técnicas que já têm comprovação científica, né? Tem estudos, a literatura médica já aprovou. Então, assim, é bem diferente de a gente falar de estudo de caso, de tratamento experimental. E aí é que eu quero pegar o gancho para falar sobre uma coisa que eu até escrevi um texto há um tempo atrás, de uma decisão que não saiu do STF, mas para mim não mudou nada. A verdade é que zero a mudança, porque eles diziam assim, que a medicação off-label, que a medicação sem o selo da Anvisa,
ele não deveria ser custeado pelos planos de saúde, exceto nos seguintes casos. Quando houver uma demora substancial. Eu só vou falar essa porque eu nem preciso falar as outras. Porque só essa já resolve o problema de qualquer consumidor. Entendeu? Porque a Anvisa sempre demorou para poder registrar, né, medicamentos, registrar materiais. Então, assim, é óbvio que essa decisão não deu em nada, né, na minha concepção. Por quê? Porque, no fim das contas, está decidido que já está, a burocracia é tão grande que já está lá o problema da demora de registrar o medicamento. Então, na minha concepção, vai continuar tudo antes no quartel de Abrantes, sabe? Então, o medicamento sem o registro, se ele tiver eficácia comprovada, inclusive em outros países, porque às vezes o que acontece? Os medicamentos são usados no país, no mundo inteiro, e no Brasil demora anos para se registrar, sabe? A burocracia é imensa na Anvisa. Então, assim, o que acontece? Quando a gente chega nessa circunstância, por isso que eu disse que essa decisão, no meu entender, não resolveu o problema. Porque a verdade é que não tem um registro na Anvisa sempre por conta da burocracia, por conta da demora mesmo. Então, os consumidores vão ter que continuar recorrendo à justiça para poder resolver esse tipo de questão, porque de fato não tem cabimento o consumidor saber que tem uma técnica, que tem um material, que tem um medicamento melhor para ele, para o tratamento dele, e ele não poder usar, ele não poder usufruir disso. Se ele paga um plano de saúde, hoje não tem plano de saúde barato, a verdade é essa, né? Tem gente que deixa de comer 3 vezes por dia para pagar plano de saúde, entende? Então, assim, não tem justificativa para isso, é o cúmulo do absurdo, a verdade é essa, né? Então, seguindo essa linha, é importante que a gente diga o seguinte, que quando a gente fala de saúde, como eu falei lá atrás, tudo é muito relativizado, né? Sim. Sempre que a gente fala de saúde, a gente tem que relativizar, a gente tem que pensar, como é que eu digo assim, pensar qual é o objetivo do plano de saúde. Isso. Né? A vida, né? A proteção da saúde e, consequentemente, a vida. Que você, quando está se tratando... Amo trabalhar com saúde, entendeu? Porque é o bem mais importante, né? Isso. E aí, partindo dessa premissa, eu vou falar de uma coisa muito interessante, veja. Nós temos vários casos nessa linha. Nós temos tratamentos que precisam ser contínuos, né? E que não têm cobertura. Por exemplo, eu já falei e não tenho nenhum problema de dizer, na verdade, me orgulho muito, eu tenho um filho que tem perda auditiva moderada. E o tratamento dele é um tratamento que precisa ser com um fonoaudiólogo especialista para esse tipo de doença, tá? Eu não tinha dentro do plano de saúde. Então, para mim é mais do que óbvio que o meu plano de saúde vai ter que pagar. Claro. Né? Por quê? Porque no fim das contas, o objetivo maior, e a gente volta para aquela conversa, o objetivo maior é a cura do paciente. É o tratamento para a cura. Não deu para curar? Então dê um tratamento adequado. Isso. No caso do meu filho, no caso de um monte de gente que precisam de tratamentos, digamos assim, continuados porque precisa ser 2 vezes por semana, um protocolo de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Nesses casos, os planos de saúde vêm negando absurdamente esse direito. E isso não pode ser concebido. Né? Porque, como eu digo, o objetivo do plano de saúde é fazer o tratamento adequado ao paciente. Você puxou, até seguindo um pouco dessa linha, uma coisa que eu acho que é bem importante, que a gente vê muito no dia a dia da realidade, é a questão do especialista, né? Sim. Que muitas vezes o plano tenta forçar a situação de você ser operado por um não especialista, ser acompanhado por um não especialista, partindo da premissa de que todo mundo que é médico formado pode atender tudo. Realmente pode, mas você, enquanto consumidor, você, enquanto contratante de um plano de saúde, você tem o direito de exigir que o seu acompanhamento seja feito pela melhor técnica e, consequentemente, por um especialista da área. Exatamente. Isso que é importante a gente frisar sempre, porque às vezes, de fato, os planos de saúde, eles usam dessa artimanha. Todo médico pode fazer tudo.
Mas quando eu contratei meu plano, eu contratei para ter os melhores, melhor técnica, o melhor material, o melhor profissional. Eu não tenho dúvida de que um profissional que tem um registro no seu conselho para um registro no seu conselho para uma determinada especialidade, ele tem mais especialidade, que o próprio nome já diz, né? Ele tem mais especialidade do que aquele outro Claro. que não tem. E aí a gente não está falando, na verdade, de achismo, não, é de competência. Por que Estudo, que eu né? digo que Tempo eu de sou estudo. Por que que eu digo que eu sou especialista em saúde? Porque eu estudei para isso, eu tenho formação para isso, eu posso dizer isso, né? Então, naturalmente, assim, a gente pode ter um profissional que não é especialista com o mesmo gabarito? Pode, mas o risco é muito grande. Claro. Por que que a gente vai expor o consumidor de plano de saúde ao risco? A gente até faz o comparativo muito na seara do direito, né? Que a gente se formou, a gente tem conhecimento do direito como um todo, mas se vier um cliente querendo uma questão criminal para mim, eu vou saber o básico do básico, mas vou dizer, ó, eu recomendo que você procure um especialista na área, porque eu posso acabar não lembrando de um detalhe, não fazendo algo e prejudicar o meu cliente, que seria a E mesma aí, situação do observe, paciente. mais ou menos, né? Porque a gente está falando de direito. E Sim, aí no plano de saúde a claro, gente está falando claro, de vida, claro, que é exatamente. muito pior, Isso. No né? direito, alguém pode assumir do recurso e dar um jeito. Na Exatamente. saúde, não Deu tem errado como. na saúde, o negócio é complicado. Então, é Isso. importante, eu acho que foi um ponto importante você sinalizar Deixa eu isso, só pegar Débora. um ganchinho rápido aqui. Vanessa, você perguntou algo da Unimed Norte e Nordeste, mas você pode explicar melhor o que é que Não, eu já você quer sei. saber? Eu Ah, já sei o que tá. é que ela quer saber, eu tenho Ah, certeza que eu joia. sei. Vanessa, se eu estiver falando errado, você me corrija. A Unimed Norte e Nordeste está agora em recuperação judicial. O Adel Brito também. A Também. Unimed Norte e Nordeste acabou de pedir recuperação judicial. O que está acontecendo hoje aqui? A Unimed Norte e Nordeste ela não está oportunizando. A Alba acabou de entrar. Ela vai falar conosco na semana que vem sobre novas tecnologias. Estejam conosco nesse horário, às 11 da manhã, na quinta-feira. Na Ela vai falar quinta-feira. conosco. Ela é fisioterapeuta formada pela USP, vai fazer um projeto bem bacana aqui com a gente. Então, vejam, quero deixar bem claro para vocês sobre a Unimed Norte e Nordeste. A situação é a seguinte: quando você contrata um plano de saúde, você tem direito ao quê? Materiais, técnicas, profissionais, hospitais, clínicas, laboratórios, né, clínicas de imagem. Você tem uma série de coisas que deveriam ser referenciadas desse plano, tá? O que aconteceu com a Norte Nordeste é que eles não estão dando mais nada para os segurados, tá? Então, os segurados hoje estão pagando um plano que não lhes dá nenhum tipo de cobertura. Imagine o receio no meio de uma Covid-19, né? É temerário demais. Mas o fato é que, o que a gente tem sugerido, tá? Que a gente avalie caso a caso, né, as questões de Unimed Norte e Nordeste. Porque, em regra, o que tem acontecido é que todos que têm hoje Unimed Norte e Nordeste têm direito à migração do seu plano, tá? Aconteceu um movimento de uma outra Unimed, tá? De que iriam fazer a migração, mas o fato é que não estavam fazendo migração, porque com a migração você tem o quê? A compra das carências, entenda assim. E a carência é muito importante. A gente não pode abrir mão das nossas carências, né? Porque se a gente tiver alguma situação hoje, ou se a gente já vem sendo tratado pela Unimed Norte e Nordeste, e eventualmente a gente deixa de ter a carência, até o novo plano pode alegar que você tem que fazer 2 anos de carência. Então, como a situação não está sendo resolvida administrativamente, porque nós sugerimos realmente que todos tenham uma informação da Unimed Norte Nordeste. E o que eu sei é que a Unimed Norte Nordeste pediu recuperação judicial agora, ou seja, tem um plano de ação para tentar cuidar. Então, assim, o que vem acontecendo a gente tem solicitado que seja feita a migração do plano. Entendeu? O plano, ele sai de uma situação de Unimed Norte-Nordeste para um outro plano, tá? Hoje a gente entende que o plano que deveria acolher a Unimed, os segurados da Unimed Norte-Nordeste, é o plano de saúde da Central Nacional Unimed,
tá? Porque na nossa concepção, eles são do mesmo grupo econômico, eles participam, digamos assim, da mesma marca, e eles até fazem intercâmbio. Então, esse é o nosso, digamos assim, a nossa questão. Agora, eu não sei, alguém falou aí que ainda não foi resolvido e é nosso cliente. Tudo perpassa pela justiça nesse caso. Infelizmente, a gente não tem, e aí o advogado realmente que se preza tem que dizer isso, que não pode garantir o êxito da ação, né? Mas assim, o que a gente tem feito é correr atrás para que esse direito do segurado da Unimed seja perfectibilizado. Porque a gente tem, às vezes, até conseguido as liminares, em muitos casos, e a Unimed Norte-Nordeste e a Central Nacional de Unimed não estão resolvendo o problema, estão em descumprimento de decisão judicial. Então, esse é um ponto que é importante de deixar, digamos assim, todo o nosso cliente e o que não é cliente a par. O advogado aqui, ele tem o objetivo de salvaguardar os direitos do cliente, mas ele não pode garantir que aquilo que ele gostaria que acontecesse, aconteça. A gente corre atrás para que isso aconteça. E aí eu preciso falar sobre uma outra questão, que é sobre Eu estou preocupada com o nosso horário, nós só temos 8 minutos. Exatamente. Mas eu vou falar sobre isso porque é um tema bem polêmico e eu acho importante. Nós não chegamos aqui na live para falar que não fossem temas polêmicos, né? Hoje só falamos de temas polêmicos, né? Deixa eu só ver essa pergunta. Se Doutora, tem como a empresa pedir a Isso. suspensão do serviço do plano de saúde durante um período, pelo menos até acabar a quarentena. Suspensão de serviço de plano de saúde só se eles criarem uma regra nova, porque como eu falei, não foi criado ainda, mas Michel, né? Nada. Isso. Viu, Michel? O que acontece é o seguinte, os planos de saúde, eles são de trato sucessivo, é como eu falei, mês a mês a gente tem que pagar para poder, como se a gente estivesse refazendo o plano todo mês. Então não adianta a gente poder suspender agora. A ANS não regulou nada ainda, Michel. Mas se você depois quiser, com calma, a gente pode conversar e pensar numa solução para você. Porque, veja, a gente trabalha muito com conciliação. Nosso trabalho é muito conciliatório. E assim, eu acho que às vezes o melhor caminho nem é a justiça, mas pensar para você uma coisa que vocês talvez não tenham pensado. Depois, se você quiser. E avaliando a situação típica do caso, né? Sabendo exatamente Isso. o que como é o seu contrato, que tipo de contrato. Porque aí eu posso analisar com calma, lhe dar uma definição, entender, olha, você pode seguir esse caminho, seguir esse, faça isso, faça aquilo. Tem até uma questão de direito do trabalho, pelo que eu estou entendendo, né? Porque vocês têm o mesmo. Eu estou ligada que vocês têm o mesmo sobrenome, então devem ser da mesma família, entendeu? Depois você dá uma ligadinha pra gente conversar. E eu queria também agradecer aqui, ó, a Gé Lins Menezes, dizendo que foi beneficiada em 2016, muito grata. A gente que agradece, viu? Na saúde é uma coisa muito peculiar o jeito que a gente cria contato com os clientes, né? Porque é aquela coisa, a gente cria um afeto, né, mútuo muito grande. Eu te agradeço também, Gé Linhares, tá bom? Dolores também agradecendo aí acompanhamento de algum processo. Sim, Dolores tem uns processos conosco. Graças a Deus deu tudo certo, tudo beleza. Mas eu quero falar uma última coisa para vocês, gente, que é sobre revisional de plano de saúde. Por quê? E assim, o escritório tem falado muito sobre isso. Nós temos, e aí sim, viu, Mário e Michel? Muito importante vocês ficarem ligados nisso. Pode ser uma oportunidade vocês pensarem e ver se vocês sofreram reajustes abusivos ao longo do plano, entendeu? Então, isso que é importante, eu já te respondo, Vanessa, mas isso que é importante a gente ficar alinhado, né? Porque os reajustes abusivos de plano de saúde, eles são, de fato, eles podem ser corrigidos, tá? É importante que vocês saibam isso, como é possível fazer essa correção, porque isso é feito através da justiça, tá?
E é uma oportunidade também, nesse momento, de vocês verem, né, qual é a possibilidade que vocês têm para revisar, tá? Por quê? Porque, via de regra, o que a gente pede é que sejam aplicados os mesmos reajustes da ANS para os planos individuais, nos planos empresariais e nos planos coletivos, tá? Eu não posso lhe dizer que em todo caso isso acontece, mas é uma tentativa que vem se perfectibilizando. Por quê? Porque se considera que o reajuste foi feito muito alto, digamos assim. Só puxando um gancho para explicar também um pouco para o pessoal que é mais leigo, a ANS divulga esses índices, mas esses índices devem ser aplicados aos contratos individuais. Justamente por isso também os planos, digamos assim, eles se fecharam cada vez mais aos planos individuais e preferem o plano coletivo, porque em tese eles têm outras possibilidades de reajustar o plano coletivo e que aí nessa hora eles vão dizer que a sinistralidade aumentou, que aumentou sinistralidade, para quem não sabe, é a quantidade de pessoas utilizando aquele plano. Então, tudo isso eles utilizam como argumento para aumentar. Partindo do pressuposto que é um contrato entre duas empresas, eles acham que estão protegidos. O que a gente tenta nesse tipo de ação é mostrar que não, que a natureza do contrato é a mesma daquela pessoa que tem um contrato individual há 20, 30, 40 anos e que está tendo aquele seu reajuste limitado pela ANS. Exatamente. É por isso que é importante, viu, Mário, Mário Michel. e Michel, a gente ficar atento a esses reajustes da ANS e nisso a gente pode ajudar vocês, sim. Depois a gente conversa. Vanessa, eu entendo a sua dor, eu estou, digamos assim, condoída com essa situação, porque eu entendo você como pai de 86 anos e uma mãe com 73 anos. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver. Se Deus quiser, nós vamos conseguir resolver o seu problema, tá bom? Del Brito, o dependente tem sim os mesmos direitos que o titular do plano? Eu acho que é essa pergunta que você está me fazendo. Del, a gente já está no finalzinho. Exatamente. Como eu imaginei, a gente teria um monte de perguntas. Vai ter que marcar uma outra. Vamos ter que marcar uma outra. Se vocês quiserem mandar questões, sugestões para o Zap, inclusive do BCM, nós estamos à disposição. Foi muito bom falar para vocês. Acho que a gente deu uma ampassão assim, sobre as principais situações, né? Da questão dos planos de saúde, né? E eu estou à disposição, vocês podem contar comigo, né? O escritório todo está à disposição, nós temos aqui muitos colaboradores conosco, sempre conosco, né? Então, inclusive eles também vão estar aqui também fazendo lives, porque são muito competentes, tá? E eu acho que fica aqui meu abraço, espero que a gente se encontre em breve. Na segunda-feira nós vamos ter uma live sobre seguros, tá? Não, na terça. Na terça, desculpa. Na terça. E excepcionalmente às 19 horas, por conta de agenda. Agendas não bateram, então vocês vão me encontrar na terça-feira, às 19 horas, falando com o Diego Santana sobre seguros, que também é uma situação importante para vocês saberem, da Act Investimentos, e Alba, que vai estar conosco, Alba Cunin, que vai estar conosco na quinta-feira, falando sobre novas tecnologias. É bem importante, é uma situação nova, inusitada, mas muito bacana para a gente conversar. Nesse mesmo horário, na quinta-feira, tá bom, gente? Muito obrigada, um beijo enorme para vocês, agradeço bastante assim, os seguidores, a audiência. Fica aqui meu beijo. Eu queria também dizer ao pessoal que se sinta também à vontade para sugerir temas, para sugerir convidados, porque a gente vai começar a partir da semana que vem fazer lives com pessoas de fora do escritório. Então isso eu acho que é algo que pode trazer situações em que o direito e determinada área da economia, do mercado, elas conversam naturalmente. Então eu acho que é importante a gente sugerir o que é que vocês querem ver, o que é que vocês querem discutir aqui, até sugerir convidados, nomes que a gente está aqui à disposição para agregar, para discutir, para poder fazer esse fomento realmente do debate. Então, obrigado a todo mundo também que seguiu aí. Só alertando também que nossas lives ficam todas disponíveis depois no YouTube, porque infelizmente o Instagram a gente só consegue deixar por 24 horas, mas nós temos o nosso canal no YouTube, quem quiser só ir lá e verificar as outras lives que já aconteceram. Obrigadão a todos. Tchau, bom gente. Dia. Um bom dia, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.